Olá, seja bem-vindo, eu sou o pastor Stefano Aguiar e você vai acompanhar agora uma mensagem que foi pregada na Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro São Joaquim. Acompanhe, seja abençoado, porque Deus vai falar de forma tremenda com você, eu tenho certeza. Chama toda a família, assenta no sofá, porque vem aí Palavra de Deus e muita bênção para você. Estamos nessa campanha Tenda dos Milagres. Diga para quem está ao teu lado, diga assim: hoje é o seu dia. Diga assim: o dia do seu milagre chegou. Quem crê nisso? Não diga mais forte, diga assim: o dia do seu milagre chegou. Aleluia. Queridos, graças a Deus por essa noite. Graças a Deus por essa campanha. Graças a Deus pela visão do nosso pastor. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar ao nosso coração aqui essa noite. Eu queria que, sem perca de tempo, você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia. Abra sua Bíblia, por gentileza. João, capítulo 5, do versículo 1 até o 8. Está escrito assim, acompanhe ou acompanhe aqui no telão, por gentileza. Aleluia. Está escrito assim: depois dessas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, havia em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque que em hebraico chamado Betesda. Diga comigo, Betesda. Aleluia. O qual tinha 5 alpenas, e neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia de certo em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E achava-se ali um homem que havia 38 anos. Quantos anos? 38. E estava enfermo. E Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque, e assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Amém. Somente até aí. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, preste atenção nessa palavra, porque a sua vida pode tomar um rumo diferente a partir de hoje. Falar sobre milagres e os milagres que Jesus fez é muito bom. Por quê? Porque por detrás de cada milagre, e na verdade o que potencializa os milagres que Jesus fez, não são apenas o fato histórico ou a narrativa bíblica do milagre, mas a história que está por detrás daquele milagre, que faz com que aquele milagre seja potencializado. Por quê? Porque o máximo que a gente conhece das pessoas é só a casca, é só o exterior. Por exemplo, essa pessoa que está aí do seu lado, você conhece ela de vista, ou o nome, ou daqui da igreja, mas você não conhece a história que está por detrás dela. Por isso que a gente nunca deve julgar ninguém, porque se o homem é um homem que só vê o exterior, nós servimos a um Deus que ele não vê a casca, ele vê a história da pessoa que está aí ao seu lado. Isso significa que o milagre que você pode alcançar, e eu creio que esta é a noite de você alcançar, o milagre que você pode alcançar, ele é muito maior do que essa pessoa que está do seu lado imagina, e Deus sabe disso. Porém, a igreja do Senhor, com o passar dos anos, o comodismo, os milagres foram ficando escassos, pastor Lucas, e isso não é porque Deus mudou,
Porque Deus não muda. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. E a falta de milagre, a falta de sede por milagres, fez com que, na verdade, a igreja do Senhor, ao invés de buscar algo sobrenatural, começou a conviver no comodismo. E nós passamos a conviver com os nossos problemas, não como problemas para serem resolvidos, mas com problemas como se fossem, querido, problemas de estimação, ídolos, que na verdade nós começamos a esconder atrás dele. E ao invés de nós reagirmos e levantarmos, tomarmos a nossa maca e andar, na verdade tudo o que poderia acontecer na nossa vida não acontece. Porque toda vez que alguém pergunta por que você não foi, você enche a pessoa de justificativa. E quando eu olho para a vida desse moço aqui, eu começo a entender o quão grande, pastora, Jesus tem sede de fazer milagres essa noite. Olha para essa pessoa que está dizendo assim: Jesus tem sede de fazer milagre. Márcio, me ajuda aqui. Eu vou pedir o Márcio para me acompanhar aqui, em nome de Jesus. Amém, Tiaguinho? Por favor. Querido, preste atenção, Jesus tem sede, pastora. Por quê? Porque na verdade é um dos milagres que não é a pessoa como Jairo, o pastor Felipe foi atrás do milagre, não. É Jesus que vai em busca da pessoa para fazer o milagre. Significa que nesses poucos instantes que estamos aqui, nós estamos, não é à toa, nós estamos no nosso melhor lugar. Significa que antes de você chegar aqui, Jesus já estava. Ele está passeando por aqui e Ele está observando. Quem tem sede? Quem está em busca de um milagre? Quem vai sair com o seu milagre essa noite? Jesus está aqui. Ele está em busca de alguém para resolver um problema na sua vida. Aleluia, o evangelista, ele vai dar algo impressionante para nós. Ele vai dar dois detalhes importantíssimos. Primeiro, ele fala que havia uma festa entre os judeus. Diga comigo assim, uma festa. E ele vai dizer um local, diga comigo assim, Porta das Ovelhas. É muito interessante porque se no versículo 1 ele fala da festa, no versículo 2 ele fala da Porta das Ovelhas. Por quê? Porque quem ia na festa chegava pela porta da cidade, a porta mais bonita, a porta maior. Mas Jesus com os discípulos, ao subir por Jerusalém, ele não vai diretamente para a festa. Eu imagino os discípulos pensando e dizendo assim: olha, Jesus, nós nos arrumamos, colocamos uma roupa bonita e vamos para a festa. Mas quando Jesus chega em Jerusalém, ele não entra na porta bonita. Jerusalém tem 12 portas. Quantas portas? Ele não entra na porta bonita, ele vai por detrás e entra na pior porta, ou a porta mais simples, a porta mais estreita, a porta mais feia, a porta do fundo, que era a Porta das Ovelhas, aonde tinha na verdade esse tanque chamado Betesda. Sabe por quê, querido? Porque ao contrário do que nós pensamos, o que atrai Deus em nós não são as minhas qualidades, mas são os nossos defeitos. Aleluia, o que faz Deus ser atraído por nós não é o que você tem de bom, mas é o que você tem de ruim. Porque a Bíblia diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Enquanto mais você está fraco, mais forte ele fica. Por isso que quando Jesus chega na cidade, ele não vai, porque a nossa vida é assim. A porta da nossa vida mais bonita da festa é o nosso rosto. Mas Jesus, ele nunca vai entrar na sua vida pela porta da frente. Ele sempre vai mirar você, querido, por algo que ninguém sabe, mas só você e Deus sabe que precisa ser melhorado. O que está na porta da frente é a sua festa, todo mundo vê. Mas o que está na porta dos fundos, talvez é um milagre, um pecado, alguma coisa que precisa ser consertado na sua vida. E esse é o Deus que está neste lugar essa noite. Ele vai mirar o que você precisa. Por quê? Porque o que todo mundo vê nunca vai mudar, mas o que só você e ele sabe é o que ele precisa resolver. Quando ele vai, aleluia, para essa porta, ele encontra um tanque chamado Betesda. Diga comigo, Betesda. Betesda é uma conjunção hebraica de duas palavras, Bet,
que quer dizer casa, e Kesed, que quer dizer misericórdia. Então ele vai para um lugar aonde era como se fosse um hospital do SUS. Cegos, mancos, paralíticos, a escória da sociedade estava ali esperando um movimento das águas. Por quê? Porque na verdade era uma crença, não era um fato verídico, porque nunca houve uma comprovação bíblica de que verdadeiramente o anjo desceu ou que alguém fosse curado por aquele anjo. Mas se você parar para prestar atenção, ao tempo que está acontecendo uma festa, é o tempo que os enfermos estão neste lugar. Os verdadeiros historiadores creem na seguinte hipótese: que enquanto a festa acontecia, e Jerusalém era muito conhecida, pastor Felipe, em todo o mundo, para que ninguém veja a cidade infestada de enfermos, cego, manco, paralítico, ele dizia: olha, preste atenção, porque está chegando o tempo, porque a Bíblia não define o tempo. Está chegando o tempo do anjo descer e as águas vão movimentar. E todo mundo corria para lá. Significa que enquanto uns estavam em festa no mesmo lugar, aleluia, no mesmo lugar. Por isso que Deus deu essa visão para o nosso pastor. Você precisa resgatar o seu desejo, a sua vontade de ver milagres acontecer na sua vida, porque não é possível de estar na mesma Jerusalém. Alguns aqui estão em festa no nosso melhor lugar. Não é possível estar no mesmo lugar enquanto uns estão em festa, outros estão enfermos precisando de milagre. Nosso Deus não. O nosso Deus trata todo mundo por igual e Ele quer fazer algo na tua vida hoje. Você acredita nisso? Levanta sua mão por gentileza e dê um grito de glória a Deus. Aleluia! Querido, preste atenção, meu Deus. Fazer um milagre para nós pode ser impossível, mas para Deus é algo fácil. E Deus tem desejo daquele homem. Quando aquele homem chega, quando Jesus se esquiva da festa e chega até o tanque, diga comigo assim: ele chegou até o tanque. Quando ele chega até o tanque, aquele lugar que era oficialmente chamado de Casa da Misericórdia, na verdade não tinha casa de misericórdia nenhuma. Era conhecido na verdade como o lugar do movimento. Diga para quem está ao teu lado, diga assim: cuidado com o movimento. Aleluia, porque era chamado lugar do movimento, mas era o lugar do movimento, mas Jesus não estava. E por isso que muitas pessoas não tinham a sua vida mudada, pastor Lucas, porque na verdade não adianta ter um movimento se não há presença. Querido, preste atenção, tem muito lugar por aí que na verdade eles só fazem movimento, mas a presença de Deus não está ali. Aleluia! E se não há presença e só há movimento, aí não é uma ministração, aí já é um show. E Deus quer trazer, não é um movimento. Levanta a sua mão e grita comigo assim, diga assim: não é um movimento que traz a presença. Diga assim: não é um movimento que traz o barulho. Diga assim: é a presença. Diga assim: não é o movimento, errei, desculpa. Não é o movimento que traz a presença e nem traz o barulho. Diga assim: é a presença, é que traz o movimento e que traz o barulho. Aleluia. Querido, preste atenção. Quando Jesus, Tiaguinho, pode jogar para mim, por favor. Quando Jesus chega naquele lugar, ele se depara com aquele homem e tem uma explicação. Por quê? Porque quando ele chega nesse tanque chamado Betesda, ele vai direto naquele moço. E a minha Bíblia é bem clara em dizer que Jesus, sabendo que ele estava ali, e sabia quanto tempo ele estava ali, quer dizer que ele conhecia a história que aquele homem tinha em toda a sua vida. Querido, você precisa entender isso. Deus não errou na escolha quando Ele te escolheu. Deus sabe o que você está passando. Eu sinto que alguém precisa dessa palavra aqui. Deus sabe o tempo que você está esperando uma resposta.
Ele sabe o tempo que você está esperando o milagre, e o que talvez aquilo que não é grande para mim, para você é gigantesco. É por isso que você precisa entender que Jesus está aqui e Ele pode fazer algo por você. Eu queria que você imaginasse essa cena aqui. Você está aqui no seu melhor lugar, e não é qualquer pessoa, não é o pastor Marcelo que está pregando, que vai liberar uma palavra para você. É o Cristo, o Filho do Deus vivo, é que está se apresentando a você e dizendo assim: ei, quero o seu milagre. Esse moço, ele não se dá conta, aleluia, ele não se dá conta. Por quê? Porque na verdade, quando ele responde assim: Senhor, Jesus está perguntando para ele: você quer ficar são? Jesus pergunta para ele, e ele não responde assim: eu quero. Por quê? Porque o ser humano, claro que Jesus sabia que ele queria ficar são, só que o ser humano, talvez ele não sabe nem o que ele quer. Se você fazer uma pesquisa aqui, todo mundo vai falar: eu tenho um problema, mas ele não vai te falar qual o problema que ele tem, não sabe identificar o problema que ele tem. Por isso que Jesus pergunta para ele, porque quando ele pergunta como quem é um psicólogo. Porque quem já foi no psicólogo aqui? O psicólogo, você não vai no psicólogo para ouvir o psicólogo, você vai no psicólogo para ouvir você. O psicólogo só te faz pergunta e deixa você vomitar toda a depressão que existe dentro de você. Quem está me entendendo, diga amém. Sabe por quê? Muitas das vezes o psicólogo já foi até negligenciado por nós cristãos, dizendo: não, Jesus é uma profissão tão bela, não, Jesus é um psicólogo dos psicólogos. Na verdade não é nada disso. É porque às vezes o que você tem coragem de expor e falar para alguém desconhecido, você não tem coragem de falar com alguém que é de dentro da sua casa. E quando você joga para fora, é como se você tivesse comido uma comida estragada. E por que você vomita? Você vomita porque o seu estômago vai dando um recado para o seu cérebro, para você: olha, tem algo dentro de você que não está te fazendo mal e quer jogar para fora, porque o seu organismo, que foi criado por Deus, ele identifica aquilo que está te fazendo mal, ele quer jogar para fora. Por isso que Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? E Jesus só ouve: não, porque nós somos nós. Não, a gente começa a dar desculpa, porque não tem ninguém. Quando ele fala: eu não tenho ninguém, diga comigo assim: eu não tenho ninguém. Rafaela, quando ele diz eu não tenho ninguém, ele não está falando só das pessoas que estavam ali e poderiam ajudá-lo, pastor. Ele está falando que além daquelas pessoas que não ajudaram, ora, se você está no hospital, normalmente quem está conosco? Um acompanhante. Só que ninguém dali, e nem a família dele estava com ele. Então Jesus percebe que ele tinha uma ferida interna. Por isso que Jesus faz a pergunta, porque a pergunta faz ele vomitar. E quando ele está vomitando tudo isso daqui, Jesus vai curando ele de uma ferida maior, porque a ferida interna, ela dói mais do que uma ferida externa. O machucado na pele, ele dói menos do que um abandono de um familiar. Quem está me entendendo, diga amém. E quem sente a presença de Deus aqui, por gentileza. Tanto era terrível ali, que o evangelista Márcio vai dizer assim: olha, jazia naquele lugar. Diga comigo assim: jazia. Eu fui procurar o verbo, porque jazia, jazigo, jazer, aqui jaz. Eu fui procurar o significado no dicionário do verbo jazer. É o mesmo que deitado, morto, abandonado, jogado. As traças era a escora. Esse era o lugar que ali estava. Todas aquelas pessoas ali. Quando ele diz assim: eu não tenho ninguém, e Jesus não dá ideia, Jesus não responde. Diga para quem está ao lado assim: por quê? Diga assim: Deus não responde questionamento. Diga assim: Ele responde respostas. Como ele não se dá conta de quem está falando com ele, querido, a prova faz isso com a gente. Há 38 anos, quantos anos? 38 anos, ele quase que se acomodou, ou melhor, ele se acomodou naquele lugar. O tempo que a resposta não vem faz a gente perder a fé
e faz a gente perder a sensibilidade, de forma que ele não sabia quem estava ali e quem estava perguntando para ele: o que queres? E a ansiedade, diga comigo assim, a ansiedade, ela está roubando enquanto você está aqui no culto. Ao invés de você entrar na adoração, como foi essa ministração do louvor aqui, ao invés de você adorar a Deus, Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes. Ao invés de você adorar, você está preocupando com a conta que vai vencer amanhã. Está só o seu corpo aqui, mas a sua alma está preocupada. Será que eu vou ser demitido amanhã? Será que vai acontecer? Será que o meu esposo vai chegar bêbado em casa hoje? Será que o meu filho vai voltar para casa? Enquanto a ansiedade, ela rouba o seu presente e ela não resolve nada do seu futuro. Por isso que tem muita gente que vem na igreja, entra do mesmo jeito e sai do mesmo jeito, porque ele não entra para entender que ele está no lugar aonde a presença de Deus está. Quando ele responde, Jesus responde para ele assim, repare que Jesus não dá ideia para a resposta dele, mas Jesus diz para ele assim aqui: levanta-te, diga comigo assim, levanta-te, toma o teu leito e anda. Por que Jesus fala isso? Preste atenção. Jesus fala isso porque enquanto ele está aqui perto dele, aleluia, enquanto Jesus está aqui, o milagre está acontecendo. Ele ainda não percebeu, mas a presença de Deus traz cura. Não, você não entendeu. A presença de Deus traz cura. Enquanto Jesus está falando e ele está vomitando, o milagre está acontecendo. A Bíblia não relata que Jesus diz: eu estou curando você agora. Jesus não impõe as mãos sobre ele, não. Jesus apenas dá uma ordem: levanta-te. Diga comigo, levanta-te. Ora, se ele era um paralítico, Jesus está pedindo para ele levantar. Por quê? Porque ele já estava, levanta a sua mão para receber, porque ele já estava curado, mas ele ainda não tinha percebido. Por que o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que tem coisas na nossa vida que enquanto você está dizendo assim: Jesus, faz isso para mim, ele está dizendo assim para você de novo. Você não percebeu ainda? O problema é que você ouve vozes de todo mundo, você obedece todo mundo. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu percebi assim: como que nós obedecemos às redes sociais, né, irmãos? Jesus está dizendo assim: olha, o que você me pediu, eu já te dei. Você não percebeu ainda, mas você já está curado. Ei, moça, o seu coração já foi liberto daquele rapaz que te escravizava. Você ainda não percebeu, porque você está focada na rede social. A gente obedece todo mundo. Como que a gente obedece o Instagram, né? O Instagram fala assim: agora poste um TBT do seu verão. Aí lá vai você, pega uma foto do seu verão na praia, a mais bonita, mete o filtro do Instagram e ponto. Agora poste uma foto com o seu pet. Aí lá vai você, onde está o meu cachorro? Vem cá. Tira uma foto com o pet e posta no Instagram. Aí o outro vê o seu stories e fala assim: engraçado, posta, eu quero pôr também. Eu vou pôr minha foto. Meu pet também é bonito. Aí eu não sei como que funciona. Vai lá e procura e põe a foto do pet. A gente ouve todo mundo. Você acredita em todo mundo. Você só não acredita que Deus... Preste atenção. Enquanto nós estamos aqui neste culto, e já encerro. Enquanto nós estamos aqui neste culto, algo está acontecendo a seu favor. Preste atenção. Você ainda não percebeu, mas talvez ainda hoje o seu telefone pode tocar. Talvez ainda hoje ou amanhã, a porta do emprego, enquanto você está aqui, alguém, e Deus sabia que você está neste culto, alguém no RH da empresa já selecionou o seu currículo. Não, você não está entendendo. Enquanto você está aqui, o resultado do exame já saiu, já está na mão do médico, e amanhã a boa notícia vai chegar. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Adore o Senhor, por gentileza.
Aleluia! Levanta-te! Pega no ombro de quem está do teu lado e diz assim: levanta-te! Dá uma chacoalhada nele, vê se você dá uma aprumada na cadeira e fala para ele assim: levanta-te! Fala com ele assim: reage! 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 3 palavras, 3 frases. Levanta-te, vírgula. Toma o teu leito, vírgula. E anda. Levanta-te, você já está curado. Reage aí, meu filho. Para de mimimi. Para que esse negócio de comadre, coitadinho. Reage. Ah, beleza, vou levantar. Parou. Pega o seu leito. Por que pegar o leito? Porque tomar o leito, aleluia, ora, o leito era uma maca que o carregava. E se eu carrego alguém no colo, essa pessoa que está no meu colo só vai até onde eu vou. O problema de ser carregado no colo, aleluia, é que você não anda com as suas próprias pernas. O problema de você não receber uma palavra de verdade que vai igual flecha no seu coração é que você só anda sendo carregado. Quando Jesus está dizendo para ele assim: levanta, toma o seu leito, Jesus está dizendo assim que esse leito te dominou por 38 anos. Então pega ele na palma da sua mão, levanta a sua mão para receber, porque Jesus está dizendo assim: ei, aquilo que antes te dominava, quem vai dominar agora sobre ele é você. Aquilo que antes te carregava vai vir para a palma da sua mão. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então, por gentileza, Deus está te dando poder e autoridade, aleluia, para poder pegar tudo aquilo que te escravizava e vir para a palma da sua mão. Aleluia. E ele está dizendo assim: levanta-te, toma o teu leito e reage e anda. Por quê? Porque dificilmente você vai ver alguém que recebeu alguma coisa e está de pé. Irmãos, os diáconos devem saber o que eu vou falar. Ficar em pé sem mexer é bom, irmão, não é não? O Tiago fica ali dançando o tempo todo no culto. Dançando. Olha lá. Por quê? Alguém já ficou em pé em fila de banco? Tem coisa pior? Você fica lá descansando, igual aqueles cavalos velhos. Descansa uma pata, descansa outra pata. Você fica o tempo todo procurando um barranco para você escorar. Por quê? Porque enquanto eu estou aqui, tem uns 20 e poucos minutos que eu estou pregando. Enquanto eu estou aqui eu não estou sentindo nada. Mas se eu ficar em pé, parado, sem movimentar, normalmente, quem fica em pé, sem andar, a tendência dele não é andar para frente, é voltar a sentar novamente. E talvez isso aconteceu com você. O problema é que Deus já fez, já te curou, no seu melhor lugar. Você está na tenda dos milagres. E ao invés de você romper, você está aí, de boa, querendo assentar novamente. Mas Deus te trouxe aqui para te curar. Fica de pé no seu lugar. Vamos dar um glória a Deus aplaudindo a Jesus? Aleluia. Irmãos, que bom que você nos acompanhou através desse vídeo. Só que agora eu quero te conhecer, te espero aqui na Quadrangular São Joaquim, em um dos nossos cultos, você e sua família, para ser abençoado, para receber pessoalmente mais de Deus aqui conosco. Deus te abençoe.